Eu vou conversar a partir de agora com o líder político aqui da cidade de Marisópolis, Lindon Johnson Xavier. Ele que domingo passado chegou a vir a público e anunciar rompimento com o atual prefeito aqui deste município, Zé de Pedrinho. E vale salientar que foi ele um dos articuladores políticos da oposição que culminou com todo esse desfecho da ascensão ao poder de Zé de Pedrinho. E aí vamos conversar com ele, saber a razão, dar voz a ele, entender por que foi dessa decisão que ele tomou pessoal. Então, João, primeiramente agradeço você receber a gente na sua casa. A gente queria entender um pouco, né, dessa sua decisão, inclusive até um pouco forte, considerada forte por muitos observadores políticos aqui da nossa região. Por que foi que você tomou essa decisão? Pereira, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui na minha casa. É um prazer enorme recebê-lo. Esse jornalismo que você faz de forma séria, eu quero agradecer por isso. Com razão a esse rompimento, que na realidade eu te falo que se deu-se por conta da decisão do candidato a vice-prefeito na chapa de Zé de Pedrinho. Porque foi escolhido o pastor Eudes de forma que eu entendi que não era merecedor de compor essa chapa, pelo fato que o pastor Eudes não registra nem um trabalho político nesta oposição de Marisópolis. Então, de forma que eu raciocinei em cima da razão de que o candidato a vice-prefeito na chapa de Zé de Pedrinho deveria ser alguém do grupo, mas que estivesse no seu histórico político uma luta que viesse ser analisada e ser merecedora de exercer esse auxílio ao candidato a prefeito na chapa dele. Descontente com essa situação, eu falei para o prefeito, o atual prefeito Zé de Pedrinho, que não concordava, mas que tem um carinho especial por Zé de Pedrinho. É uma pessoa muito ligada a mim, tem uma personalidade bondosa no meu entender, e acredito muito no Zé de Pedrinho como prefeito, melhorias da cidade, mas a situação de estar o pastor Eudes na chapa como vice-prefeito na chapa de Zé de Pedrinho, eu não concordo, porque eu vejo de uma forma que venha desvalorizar o trabalho de todos os outros que vem arrastando nas costas esta oposição ao dia de hoje, e chegar ao ponto que chegou, assumindo o poder pela segunda vez na nossa cidade. Ô Lindon Johnson, diante dessa questão, você se sente uma pessoa traída? Como é que você analisa esse momento para você, já que você foi uma peça fundamental e importante dentro da atual conjuntura da opção de Marisópolis? Pereira, o sentimento, na realidade, que eu tenho em relação ao prefeito Zé de Pedrinho não é de traição para comigo e para com os demais companheiros que têm desenvolvido esse embate na oposição, mas sim um sentimento de descontentamento pela situação política criada na escolha do vice na chapa dele. Esse é o sentimento que eu me encontro, mas não o sentimento de traição, porque eu acredito que o prefeito Zé de Pedrinho não tem esse adjetivo de traição, até porque quando foi rompido ele com a ligação com o ex-prefeito Zé Vieira, não houve traição, porque partiu do lado de Zé Vieira e não do lado dele. Eu entendo dessa forma e tenho esse sentimento comigo. Você tinha dentro da oposição algo que lhe garantia o senhor ser indicado vice? O senhor nunca foi ventilado essa possibilidade de ser vice dentro da oposição? Dentro dessa conjectura que eu me refiro, o senhor se sente traído porque o senhor não foi consultado? A informação que chega que o pastor Eudes foi anunciado e o senhor foi o último a saber? Não, na realidade havia uma ventilação em relação do meu desejo a ser vice.
mas não era absolutamente de que eu fosse o vice, né? Há várias pessoas que têm um histórico muito bom para ser vice também na chapa de Zé de Pedrinho, em razão do trabalho político apresentado. Agora, a questão do pastor Eudes, eu percebi que havia umas negociatas veladas, mas eu esperei o momento e fui comunicado, e no dia seguinte eu tomei a decisão de não aceitar, porque eu quero aqui enfatizar que tem muita gente descontente no nosso grupo com essa questão do pastor Eudes, mas continua ajoelhado sem ter a coragem de expressar o sentimento que é de rejeição. Pessoas de peso nesse grupo político, mas por outras razões acaba se calando sem ter essa coragem de externar o seu sentimento. O senhor acha que o que cala essas pessoas dentro da oposição a não fazer, a tomar essa atitude que o senhor fez de vir a público e anunciar o seu descontentamento? Eu imagino que seja o fato dessas pessoas ser muito cordeiras e aceitar qualquer decisão para que venha chegar ao poder. Eu não tenho o anseio de chegar ao poder para exercer o poder de forma plena para satisfazer um ego, mas eu acho que o poder tem que ser exercido para satisfazer o ego de uma sociedade, porque no meu ponto de vista, quem tem que se dar bem com política é o povo e não o político. Diante dessa questão, o que levou à decisão dentro do grupo de anunciar o pastor Eudes? E a outra segunda pergunta que eu já me refiro, o senhor taxou de pastor Eudes de lobo. Eu queria entender por quê e é um bom momento o senhor explicar também essa questão, já que o próprio pastor Eudes chegou também a anunciar uma nota pública. Pereira, segundo as informações, dizem que passou uma pesquisa popular, que até o meu amigo Naldo fez um comentário na rede social, e que o pastor Eudes tinha tido resultado de preferência como o primeiro nessa questão do vice. Essa foi a explicação que me deram. Agora, com relação em taxar o pastor Eudes como lobo, vestido em pele de cordeiro, isso não é meu. Inclusive, hoje eu publiquei um estudo a respeito da Bíblia que diz que o homem evangélico que se envolve em política de governo, ele não está ligado à questão de Cristo. A teologia nos mostra isso, porque em vários pontos da Bíblia diz, como Jesus Cristo diz, lá em uma passagem bíblica que revela aos seus discípulos: eu não sou deste mundo, assim como vocês também não são. E isso os estudos dos teólogos diz, não sou eu que digo, são matérias estudadas, análise profunda de teologia sistemática, que se você tiver essa ligação pastoral e se envolver na política, você não está juntando com Cristo, mas sim espalhando. E Cristo diz que aquele que não é por ele é contra ele. E esse é o entendimento que eu quero que os evangélicos tenham, porque eles estudam a Bíblia. Isso é teologia sistemática. O pastor Eudes, numa nota, hoje, fala que estudou teologia, e eu tenho a certeza absoluta que, se ele estudou teologia, ele deve ter debruçado seus olhos sobre esses pontos bíblicos também. Ou então a teologia mudou. Lindon Johnson, o senhor, diante dessa sua posição, o senhor disse aí que tinha outras pessoas também que estavam descontentes, né, mas não tinham coragem. E o senhor tomou essa coragem, essa atitude de vir a público e anunciar o seu descontentamento. A minha pergunta é óbvia: qual será o seu posicionamento político diante dessa questão toda? Já que aqui só tem dois lados, ou está do lado A ou está do lado B. O senhor vai criar a terceira via? Ou já se comenta, inclusive aqui nos bastidores, que alguém lá de
Zé Vieira teria mandado conversar com o senhor alguns assuntos e até convidando o senhor para participar do grupo. Qual é a sua decisão política? Ou o senhor ainda vai pensar em futuras decisões e se outras pessoas que o senhor não citou, mas existem pessoas descontentes, vão seguir a mesma decisão que o senhor tomou? Eu acredito que as pessoas descontentes não vão seguir a mesma decisão que eu tomei, mas que vai estar torcendo para que haja uma mudança. Com relação à minha posição política nessa situação toda, existem dois grupos, a oposição, que agora é a situação, e o grupo do ex-prefeito Zé Vieira. Já fui muito assediado, muitas pessoas vieram na minha casa, ligaram para mim, recebo todos, porque eu tanto tenho amigos do lado dos Gaviões, como tenho pessoas muito amigas minhas do lado político de Zé Vieira. E eu nunca deixei com que a política causasse um empecilho no meu ciclo de amizade. Se alguém se intrigar, se tiver uma intriga política com relação a mim, partiu do outro lado, porque da minha parte não vai acontecer isso. E a minha posição política sempre foi clara, que eu não estarei com o ex-prefeito Zé Vieira, não vou apoiar, não trabalharei do lado de Zé Vieira. Posso sim, se houver algumas mudanças, voltar a me integrar ao grupo dos Gaviões, porque foi um grupo que eu ajudei a criar, a fortalecer nesses últimos 3 anos, com o pessoal que arrastaram até por quase 20 anos, e eu teria um prazer enorme de estar satisfeito e trabalhar com esse grupo dos Gaviões. Mas do lado do prefeito Zé Vieira, eu não concordo com a filosofia administrativa dele, porém respeito ele como cidadão comum, também tenho amizade com Zé Vieira e com muita gente do lado dele, mas politicamente eu não vou comungar com o prefeito Zé Vieira. O senhor deixou entender de que se haver um entendimento dentro da própria base, o senhor deve voltar. Esse entendimento é a retirada do pastor êxodo dessa vice, e aí haveria a unificação de todo mundo nesse conjunto? Exatamente. Se o pastor Eudes renunciar ao desejo de ser o vice, e qualquer outro do grupo que tenha um trabalho se colocar na chapa de vice, eu irei trabalhar com muita satisfação e garra para tentar eleger o prefeito, porque o meu objetivo maior é eleger o prefeito e dar uma mudança na política de Marizópolis, ver se implantamos uma política mais justa, seja qualquer um que for do grupo dos Gaviões, com trabalho político, seja Bivânia, seja Francisco, seja Zé Corage, seja Dionísio, eu estou pronto para trabalhar, porque tem histórico e mérito para ser vice na chapa da oposição. Mas o pastor Eudes, que me desculpe, mas eu não vejo um histórico para ele pleitear essa posição na chapa para prefeito e ele como vice. Se o senhor se encontrasse com Zé de Pedrinho, agora o prefeito atual, o que o senhor diria a ele? Eu já conversei com o prefeito Zé de Pedrinho e eu digo a ele que eu tenho muita admiração por ele, a ideologia política dele é muito boa, funde-se com as minhas ideologias políticas, e eu pedi isso a ele para não aceitar, mas ele aceitou, é uma decisão dele, e se ele acha que é a melhor, paciência, o grupo aceitou, mas eu não aceitei e ficarei na posição de não trabalhar politicamente nessas eleições. No caso, se persistir o pastor Eudes na vice, o senhor vai ficar neutro? Vou ficar neutro e me preparar para que talvez no futuro eu faça aí, pegue um partido e realmente venha disputar as eleições, porque eu sou filiado ao partido do prefeito Zé de Pedrinho, PSDB, o partido também é de Cássio Cunha Lima, e eu ia me filiar no partido do Bené, e ele falou, não, se filiei no meu partido, porque se acontecer, precisar, se eu não puder ser prefeito, você sai.
Veja só a proposta que foi dada. Imagine, a de vice já deveria ser um sentimento dentro dele. E a posição seria essa mesmo, ficar neutro. Obrigado, João, pela sua participação, e a gente deixa a sua mensagem ao povo de Marisópolis, né, que viu em você uma coragem ímpar de vir a público e externar o seu sentimento de forma pública e, evidentemente, trouxe toda essa discussão política atual no município de Marisópolis. Eu que agradeço, Pereira, pelo seu trabalho aqui junto, buscando esses esclarecimentos. A política tem que ser feita com honestidade, ética e visando um foco de melhoria para uma sociedade. Eu vejo política dessa forma, estudo política desde a Grécia Antiga até a atualidade, os fenômenos políticos ocorrendo dentro da sociedade, desde a antiguidade como os momentos presentes, contemporâneos, e eu entendo que dá sim para melhorar muito a vida de uma sociedade com política justa e ética na política. Porque se não tiver justiça em política e ética, não é política, é corrupção.